Estás na aula? Não pode. Aí, vais gostar aí. Porque sim não é resposta. Boa noite, classe. O assunto da aula de hoje é a civilização do Islã. Acho que já dá para perceber por algumas imagens que eu coloquei aqui. Bom, imagine um grande deserto. Milhares e milhares de ondas em formato de areia. Esse deserto é o deserto da Arábia. Mas lá não tinha só areia. Ali havia também algumas fontes naturais, que chamavam-se oásis. E ao redor desses oásis que se instalaram as primeiras civilizações árabes. Essas civilizações, elas brigavam entre si muito, porque elas não tinham poder administrativo dos seus bens. Então um tinha um camelo, o outro tinha uma vasilha de água, e sempre um pegava por engano. Então, eles viviam discutindo. Mas um dia, por volta do ano 500, surgiu um poder devastador para a cultura, né? Não devastador, mas restaurador, melhor dizendo. Que se chamava-se fé. A fé foi o maior instrumento do povo árabe para acabar com suas intrigas, né? Então, a fé surgiu da religião do Islã. Essa foi a religião que teve como base essa fé. A religião Islã, ela teve como início o nascimento de Maomé, que foi no ano de 570. Maomé nasceu na cidade de Meca. Na cidade de Meca haviam pedras negras, como essa dessa foto que eu trouxe. Essas pedras negras, as pessoas antes do Islã tinham o costume de peregrinar pela cidade de Meca. Eles cultuavam essa pedra, eles acreditavam que essa pedra tinha caído do céu. Então isso era um milagre e eles cultuavam essa pedra. Então quando Maomé nasceu em 570, os pais dele eram pastores e comerciantes. Ele nasceu de uma família humilde e os seus pais morreram muito jovens. Então ele foi criado por um tio. Algumas literaturas dizem que ele foi criado por um avô. Então eu prefiro colocar aqui que ele foi criado por um familiar, né? Ele também foi um pastor e um comerciante, e ele gostava muito das pessoas que peregrinavam por Meca. Ele não sabia ler nem escrever, né? Então ele gostava muito de ouvir as histórias sobre Abraão e sobre Jesus. E ele lembrava com muita facilidade dessas histórias. Num certo momento da vida dele, ele foi para um monte chamado Hira. E ele entrou numa caverna e ali ele começou a meditar sobre o conhecimento religioso que ele tinha. E meditando nessa caverna, ele viu uma sombra, né? Uma espécie de uma sombra, podemos colocar assim, que ele estranhou, ele achou que era fruto da imaginação dele, essa sombra. Mas na realidade, essa sombra, quando chegou mais próximo dele, ele viu que era um anjo. E o nome desse anjo, no caso, é um arcanjo, né? É uma categoria dos anjos, que eu não domino muito bem essa parte. Mas esse arcanjo chamava Gabriel. Então o arcanjo Gabriel, que passou a ele 6.323 versos, que deu origem ao Alcorão posteriormente. Então, esse arcanjo Gabriel recitou a ele esses 6.323 versos, que foi o que baseou a religião islã. Essa religião trouxe uma fé tão grande para o povo islâmico, que ela foi a força motriz para poder unir esses povos que viviam em conflitos entre si. Muitos daqueles que seguiam Maomé, a qual pregava um único Deus, não
cultuava imagens de pedra, as pessoas que o seguiam deixaram de seguir a pedra negra, deixaram de cultuar a pedra negra em Meca. Então, em um dado momento, quando Maomé tinha muitos seguidores dessa religião, os sacerdotes dessa pedra que ficava em Meca ficou muito furioso por estar perdendo seguidores de seu templo para esse novo profeta. Então eles quiseram guerrear e expulsar o Maomé e seus seguidores da cidade de Meca. Maomé, nessa fuga, ele foi para uma cidade chamada Medina. Isso ocorreu em 622. E essa fuga Lembrei de uma que coisa. ele foi com seus fiéis é Que chamada de Hégira, que deu origem ao ano zero do calendário islâmico. Assim como o nascimento de Jesus deu origem ao ano zero para o calendário romano, e a fuga do povo do Egito, que nós conhecemos como Êxodo, deu origem ao calendário judaico. Então, esse evento foi o ano zero do calendário islâmico. Essa fé que o profeta Maomé pregava tanto, ela era uma fé que tinha como base a vida após a morte. Eles acreditavam em uma eternidade onde não haveria nenhum problema, as pessoas teriam direito a desejar o que quisessem, e dessa eternidade emanaria leite e mel. Então foi com base nessa fé, que também está descrito em um desses versículos sagrados, ou escritos sagrados que o anjo proferiu a ele, que os seus seguidores tomaram como base de vida. A palavra Islã significa submetidos à vontade de Deus. E aqueles que seguem a religião islã são chamados de muçulmanos. Muçulmano significa crente. Então, aquele que segue o Islã é um crente dessa religião. Em toda a cidade, Meca é uma cidade como outra qualquer. E em toda a cidade havia uma mesquita. Coloquei uma imagem de uma mesquita aqui para vocês entenderem como que ela era. Toda mesquita tem uma torre. E não importa que parte do mundo essa mesquita esteja, toda a mesquita está voltada para Meca. Então, os seus fiéis têm o direito de orarem nos mesmos horários que eles oram, isso de forma global, para o templo voltado para Meca. Então, estão todos orando, fazendo as mesmas posições, as mesmas orações no mesmo lugar. Além disso, em toda a cidade havia bazares. Esses bazares eram como se fossem mercados. Então lá vendia de tudo. Vendia artigos domésticos, vendia-se produtos que têm aromas, que são os perfumes, vendia-se tecidos, comidas. E ali também falava-se muito de religião, de política. E todo o bazar ele ficava centralizado numa cidade. Então, todas as ruas da cidade, elas terminavam no bazar. Elas terminavam no bazar e elas tinham suas ramificações para suas periferias. Então, obviamente, os bazares eram o centro de todas as cidades. Era uma forma de distribuição que facilitava as pessoas identificarem onde era o centro. Para procurar o centro de uma cidade, era só procurar um bazar e uma mesquita, que as pessoas saberiam que ali era o centro daquela cidade. Essa fé foi tão forte que gerou um exército tão grande de fiéis. E depois de 7 anos que o profeta Maomé ficou na cidade de Medina, ele criou um exército tão grande com essa fé, que em 630,
ele retorna para Meca para expulsar os antigos sacerdotes que os maltrataram, né? Que expulsaram eles da cidade de Meca. Então Maomé volta para a cidade onde ele nasceu e ali ele coloca a cidade como o centro da sua cultura islâmica, o centro religioso da cultura islâmica. E lá é assim até hoje. Então todos os membros da cultura islâmica têm pelo menos que ir a Meca uma vez na vida, né? Então ela estabelece dessa mesma forma. Eles tinham uma ganância muito grande de conquistar terras para poder levar a cultura da sua religião, né? Então quando Maomé vem a falecer no ano de 632, o povo islâmico tenta invadir algumas terras da Europa Ocidental. Eles têm um grande poder de invadir essas terras, que é entre a Espanha até a Índia. Então eles conseguiram esse feito em menos de 100 anos, após a morte de Maomé. Tão grande que era essa ganância. Eles tinham um exército poderoso. Eles guerreavam com a cavalaria, né? Isso também favorecia o exército, porque eles eram mais ágeis. Então, em um dado momento da história, por volta do ano 700, houve um conjunto de pessoas, uma tribo chamada os francos. Os francos foram responsáveis por pausar essa expansão islâmica. Então, se não fosse por eles, acho que todo mundo aqui ia ser islâmico, né? Mas eles tiveram a responsabilidade de pausar essa expansão. E o grande responsável por esta pausa foi esse personagem aqui chamado Carlos Magno, que tinha o seu exército como comandante por Carlos Martel, que veio se chamar Carlos Martelo, que era o avô de Carlos Magno. Mas ele foi um grande guerreiro, a qual estava à frente desse conjunto de pessoas denominadas francos. Os francos, eles tinham uma grande desvantagem. Eles lutavam por infantaria. O que é infantaria? Infantaria é você lutar com escudo, armas, lanças. Eles não lutavam com cavalaria, mas eles tinham um poder estratégico. O poder estratégico deles, eu vou escrever aqui no canto, era onde todo o povo islâmico estivesse, antes eles estariam sondando o local. Então, quando o povo islâmico entrasse num determinado local, eles já tinham coberto todo aquele local. Então, foi com essa estratégia que os francos conseguiram vencer e pausar a expansão islâmica. Então, quer dizer, não precisou de muita arma para isso, eles usaram a cabeça. A inteligência da guerra que fez com que eles vencessem os islâmicos. Bom, agora eu vou falar de coisa boa e não ainda até a cultura islâmica. Bota para mim aqui. Esse intercâmbio cultural que os islâmicos tiveram com os europeus trouxe uma bagagem muito grande de conhecimento para eles. Muito antes do Renascimento, os islâmicos já apreciavam a cultura grega. Eles já estudavam os filósofos gregos muito antes do Renascimento. Então isso contribuiu por uma diversidade de conhecimentos culturais. Então eles aprenderam a arte de cerâmica, a arte de desenho. Eles fizeram a principal contribuição que nós carregamos até hoje no nosso conhecimento, que é a arte da química, da física e da astronomia. Os islâmicos obtiveram conhecimento dessas três ciências com base nos gregos. Inclusive, eles tiveram um grande conhecimento pela álgebra. A palavra álgebra é uma palavra árabe. Eles fizeram uma grande contribuição, a qual nós devemos até hoje, para os árabes, que é dar a cada número o seu devido valor.
Então eles conseguiram agrupar os números de forma que fosse melhor, que a gente tivesse uma compreensão melhor. Então eles aprenderam a separar por milhar, centena, dezena e unidade. Então nós entendemos que quando um número está ao lado de outro número, este número seria uma dezena, somado com a unidade seria o número 11. Esse tipo de compreensão não existia até esses estudos que eles tiveram com esse intercâmbio cultural com os europeus. Inclusive, os islâmicos, os árabes, desenvolveram uma técnica de desenhos geométricos interligados chamado arabesco. Os espanhóis invejavam muito esse tipo de arte. Então, se vocês verem nos livros de história de vocês, muitas igrejas espanholas têm esse tipo de arte na sua arquitetura. Não só como esse tipo de arte, também como muitas palavras que nós usamos hoje em dia no português e que os espanhóis também usam, são de origem árabe. Por exemplo, essas aqui: girafa, macarronada, azeite, limão, dado. Eu tenho certeza que vocês não sabiam disso. Então, essa contribuição foi graças aos árabes. Porque pelo menos eu chamo girafa de girafa, não sei outro nome se existe. Mas essa grande contribuição foi dada a eles. Então, não importa onde a gente esteja, não importa em que religião nós acreditamos, a cultura árabe tem uma grande participação no nosso conhecimento. É uma grande participação no conhecimento científico que nós aprenderemos na nossa vida acadêmica. Então, acho que agora é a hora das perguntas, para ver se vocês conseguiram captar o que eu quis transmitir. Só que eu quis ser diferente, né? Eu quis fazer escrita. Então, eu vou escolher 3 alunos aqui, que vai fazer aqui essas questões, responder e depois vai me trazer. Tá? Então, ao contrário do que outros professores já fizeram, eu vou ser bonzinho, vocês vão ter uma semana para pensar na resposta. Então, aqui eu fiz um método que vocês vão colocar o nome, o RA de vocês, a disciplina História e professor, meu nome. Então, eu vou escolher 3 alunos aqui. Vou dar uma para você. Uma para um professor aqui. E essa aqui que é de múltipla escolha, eu vou dar para esse professor aqui. Nossa, que difícil. Acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis transmitir. Fale sobre a matéria e fala você aqui emocionado sobre a matéria. Eu gostei. Interessante. Pelo conteúdo 3. Você não? Eu só achei que ele deveria ter exposto aquele momento que ele falou do Arcanjo Gabriel na caverna. Ele disse pra gente como se fosse algo real. Ele deveria ter colocado na religião árabe. Só isso. Fale. Aquela moça ali da hora dele, você. Eu? É. Eu gostei bastante, eu acho que prendeu nossa atenção, circulou na sala, eu acho que ele conseguiu olhar no olho dos alunos, eu estou aqui na frente. Ele não transpareceu que estava nervoso, assim, em nenhum momento eu vi a mão dele tremendo. Eu acho que ele cobriu todos os pontos assim, no assunto, acho que ele conseguiu ter um começo, meio e fim no assunto. Eu gostei bastante da aula dele. Nota 3. Olha, pessoal. Professor, acho que apesar de eu estar nervoso e saber que eu esqueci metade do que eu escrevi para falar, eu acho que eu desenvolvi bem, porque, pelo que eu me conheço, porque eu nunca falei no público, nunca dei aula. Nossa. Eu sou vermelho. Parabéns então, cara, porque... Parabéns. Eu acho que para mim, particularmente, eu não sei qual que é a nota máxima, mas eu não vou dar nota máxima porque eu quero melhorar mais.
Mas acho que para mim eu poderia dar um 6, pelo que eu me conheço. Para mim, eu pensava que miséria de mim. Mas eu daria para mim, professor, uns 2,5, porque assim, eu sei os meus limites, eu sei que... Ah, um 6, vai. 6 é meu seguinte. Bota o 6 pra ele, vai. Vamos lá, então. Existem umas pequenas incorreções aí. Primeiro, olha quantas datas você colocou aí na luz. Você esqueceu de pontuar A, C e DC, porque confundem, tá? 622 antes de Cristo ou depois de Cristo? 630 antes, tá? Isso aí tem que ficar mais claro na cabeça do aluno. A religião, em determinado momento, você colocou religião islã, quando na verdade é islâmica. Num determinado momento você diz, não domino muito bem essa parte. Uma coisa que você jamais deve ter falado de aula. Não por medo de que você queira que eles achem, que você seja um supra-sumo, tá? Não é isso. Nós temos conhecimento limitado. Porém, não use esse tipo de coisa no aula teste, tá? Se você quer falar isso, passa batido, fala qualquer outra coisa, você ultrapassou 2 minutos pelo regulamentar da sua aula. Teve movimento, só tem que a colega colocou princípio, meio, fim. Você conseguiu dar bem o seu recado. Notas que você preparou bem sua aula. Quanto tempo você demorou para preparar a aula? Não, você não entende. Em termos de nota, em termos de horas. De horas? Acho que desde a pesquisa até esse material todo que eu imprimi, acho que umas 5 horas. Mas tu pausa, né? Muitas pausas.